31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, igreja, família Pastor Fulgêncio, Florinda e Rafa, agora no encerramento do mês da família. Estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. A igreja do Parque São Paulo foi e sempre será a nossa igreja. Estamos com muitas saudades. Portanto, nós agradecemos ao pastor Joel e toda a equipe por esse convite para falar com os irmãos e para orar pelos irmãos nesse fechamento do mês da família. Palavra com Dona Florinda. Olá, meus irmãos, amados, queridos, que bom poder falar com vocês, mesmo que longe, mesmo que pelas mídias, mas poder ter esse contato com a Igreja Batista do Parque São Paulo. Estamos aqui nós, a nossa família, e outra parte que não está aqui, que é a Beck, o Lucas, o Noah e a Mia, que também fazem parte da nossa família, né? Queremos agradecer este convite e dar um grande abraço a todos vocês. Olá, meus irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem, se cuidando. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos caminhado com vocês a cada culto, porque está difícil para as igrejas nesse período, mas uma ótima coisa foi o cultos online. Então temos participado de cada culto e glorificando junto com vocês. Família, vamos falar então o tema? Vamos lá? Jesus transforma a minha família. Esse foi o tema escolhido por nossa igreja durante esse mês, tá bom? E a divisa também é maravilhosa, vamos lá? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Parabéns pela escolha de tema de divisa, foi muito bom. Gostaríamos então de orar agora por nossa família, Parque São Paulo, agradecendo a Deus todo esse cuidado, todo esse carinho durante esse mês. Vamos orar? Deus eterno, tão cheio de bondade e de misericórdia. Aqui é a tua igreja, Senhor, se colocando humildemente, reconhecendo que durante este mês fomos cuidados, fomos guardados, Pai. É um tempo de alguma aflição sobre as nações da terra, mas o Senhor nos deu paz, nos deu alegria, dos muitos milagres, dos muitos benefícios, dos atendimentos às orações feitas durante este mês. Glorificado seja o vosso nome, Senhor. O Senhor é um Deus boníssimo, tão cheio de misericórdia. Portanto, queremos glorificá-lo como família do Parque São Paulo. Queremos agradecer o teu cuidado, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. Sabemos que nada disso merecemos. Somos tão pecadores, meu Pai. Mas o Senhor nos tem trazido constrangidos diante do teu altar. Nos tem trazido diante de teus pés para receber de ti graça e misericórdia. Então, como família, estamos aqui para bendizer o teu nome, para glorificar o teu nome. Glorificado seja o Senhor Deus dos céus e da terra. O teu domínio está estabelecido sobre as nações. O teu domínio está estabelecido sobre cada parte do planeta. O teu domínio está estabelecido, Senhor, sobre cada parte do universo, sobre cada estrela, sobre cada astro do céu. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Seríamos impossíveis de recordar os atendimentos às orações. Mesmo, Senhor, aquela família que passou numa dificuldade maior, não deixou de reconhecer que o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja, glória e majestade, o nome do Senhor. Nós, como família, o glorificamos. Nós o glorificamos em nome do Santo Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, declara a família do Parque São Paulo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Fique com Deus, se cuidem. Fique com Deus, família. Amém.
cada dia posso viver protegido por ti, Senhor, e caminhar em segurança, guiado por tua mão de poder. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em ti protegido estou, minha torre forte. Não temerei o dia de amanhã, pois o Senhor não mudará. Sua palavra tem para mim consolo, libertação, proteção, salvação. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em ti protegido estou, minha torre forte. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, não temerei. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, não temerei. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em ti protegido estou, minha torre forte. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em ti protegido estou, minha torre forte, minha torre forte, minha torre forte.
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou com muita saudade dos nossos irmãos, dos meus adolescentes, mas sabemos que em breve estaremos todos juntos. Estou aqui feliz pelo convite e queria convidar os irmãos a estarem lendo comigo esse texto que se encontra em Atos 2, no capítulo 2, e começa no versículo 42, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria
e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto ele traz o tema de a comunhão dos cristãos. E como falar de comunhão num tempo que estamos vivendo, né, irmãos? Tem sido um tempo diferente, mas nesse texto ele me traz muitas coisas que me faz refletir. Eu queria que os irmãos estivessem refletindo. A primeira é que ele diz, está bem no comecinho, que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. E é importante nesse momento nós caminharmos juntos, mesmo que à distância. Sabemos que os nossos grupos, os PGMs, todos têm mantido suas rotinas, isso é muito bom. A igreja não parou e nós também não paramos. Então é muito importante que nós mantemos essa comunhão. E como falar de comunhão no momento que estamos distantes uns dos outros, mas a oração nos faz andarmos juntos. E uma coisa que me faz refletir nesse texto, nesse momento, é que ele fala que todos eles viviam em comunidade e tinham tudo em comum, e cada um ia dando e cada um recebia conforme a sua necessidade. Estamos movendo um momento que muitos irmãos estão passando por grandes dificuldades. Muitas pessoas estão sem seus empregos, outros desempregados, alguns irmãos com algumas situações difíceis, com doentes. Mas esse texto nos chama a uma realidade que estamos vivendo hoje, mas também nos chama para em uma comunidade cristã, uma comunidade que prega o amor de Cristo. E nesse momento, queria convidar os irmãos a orar pelos nossos queridos que estão desempregados, por essa volta, para os irmãos que estão fora dos seus empregos. E é isso, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a lembrar dos nossos queridos, a continuar mantendo a nossa igreja. Lembrando que nós temos a campanha de regularização da igreja, temos a nossa questão com as cestas básicas. O seu quilo é muito importante. O seu quilo faz muita diferença na mesa de alguns de nossos irmãos. Então, estamos aqui todos os domingos às 10 horas e às 18 para receber a sua doação. Após a minha oração, vai aparecer na tela as contas da igreja, o que você pode estar fazendo a sua doação, participando da nossa campanha de regularização do templo da igreja, e participando também com a sua oferta, com o seu dízimo, para que nós possamos manter a igreja, a família pastoral, e tudo isso depende de nós. Nós vivemos numa comunidade cristã, no qual devemos sempre lembrar dos nossos irmãos que precisam de nós. Então, que nós possamos ser como a igreja de Atos, que tinha tudo em comum, e que cada um dava conforme o seu coração, e vivemos com a sinceridade de coração. Queria convidar os irmãos a estarem orando comigo nesse momento. Deus, nós te agradecemos pela sua graça e pelo teu amor, pelo seu cuidado, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com nossos irmãos, visitando eles em suas casas, em seus lares. Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido muito fiel no meio de tantas coisas que têm acontecido, um tempo de grande dificuldade. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor é imutável. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a viver como comunidade, que nós possamos ser cada dia parecidos com a igreja de Atos, que viviam sempre juntos, e que nesse momento nós possamos lembrar dos nossos irmãos. Eu oro agradecendo, em nome de Jesus, amém. Amém, querido.
Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto desta manhã de domingo, 31 de maio. É um prazer estar novamente com vocês através aí deste meio. Quero agradecer também ao pastor Fulgêncio, irmã Florinda, ao Rafael, que estiveram conosco nesta manhã fazendo a abertura. Que bênção tê-lo conosco, pastor e sua família. E assim como o Senhor diz também, esta igreja é a sua igreja também. E sentimos sempre esse carinho, essa saudade por vocês e tenho certeza de que Deus também tem abençoado a vida de vocês neste tempo ali onde vocês estão. Obrigado aí também ao Lucas, que participou conosco no louvor. Um grande abraço ao Lucas, Beck, sua família. Que Deus abençoe seu ministério também ali em Gales. Também agradecer ao nosso querido irmão Vinícius, que participou aí do momento de ofertório. Essa aí é a nossa equipe trabalhando também aqui na igreja. E graças a Deus que nos dá a oportunidade de levarmos a palavra mesmo em tempos em que não podemos nos reunir na casa do Senhor. Mas Deus tem nos abençoado e sei que você também tem sido edificado neste tempo. Amém? Nós estamos encerrando hoje a nossa campanha do mês da família. Aí o pastor Fulgêncio e sua família fizeram a abertura hoje. É o nosso último dia do mês da campanha Jesus Transforma Minha Família. Mas nós seguimos orando, seguimos também orando e aproveitando as oportunidades para evangelizar a nossa família, tá? Mas hoje estaremos encerrando também com chave de ouro. Nós teremos aí a nossa conferência, o nosso último dia de conferência da nossa campanha e será nesta noite. A verdade, a conferência iniciou na sexta-feira, ontem à noite e hoje, às 20 horas, tá? Então, por isso, irmãos, eu quero também já avisar aqui que o nosso culto, a nossa transmissão de hoje à noite, ela começará um pouquinho mais tarde do habitual, ela será às 19h30, tá bom? Você vai receber ali nos grupos também, mas fique atento, às 19h30, nós iniciaremos a nossa transmissão. Teremos aqui a nossa abertura, uma família também da nossa igreja participando, o nosso louvor, e depois nós estaremos indo todos para a conferência. Você não vai sair da sua casa, é lógico, mas estaremos indo através aí da transmissão da nossa Junta de Missões Nacionais. Vai aparecer ali o link também quando estivermos transmitindo o nosso culto hoje à noite, tá bom? Então fica o convite aí para você, convide a sua família, seus familiares, seus amigos, as pessoas pelas quais temos orado também para que elas possam assistir. Tá? Tem sido uma bênção estas noites, a vida do pastor Fernando Brandão, o pastor Fabrício, o pastor Tércio, e também o pastor Sami Tibit, que tem nos abençoado aí com as mensagens, e hoje haverá também um apelo evangelístico para os nossos familiares, tá bom? Então participe e será uma bênção ter cada um de nós, vocês, participando dessa transmissão. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor neste tempo, tá? Abra sua Bíblia lá no livro ou na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler um versículo que é o versículo chave e depois estaremos falando o nosso tema desta mensagem, tá bom? Filemon capítulo 1, na verdade Filemon só tem um capítulo, o versículo 20. Diz assim: Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Novamente, a última palavra diz assim, a última frase: reanime o meu coração em Cristo. O tema da mensagem de hoje é: reanimemos nosso coração em Cristo. Com certeza, neste período de quarentena, desde que a pandemia ela chegou até o nosso país e ela se espalhou pelo mundo, todos nós temos sido desafiados de uma forma diferente, talvez de uma forma mais intensa em relação aos nossos relacionamentos, ao convívio dentro de casa. E tem sido um desafio também manter os nossos relacionamentos saudáveis. Mas sabemos que, mesmo que nos esforcemos, sempre há dificuldades, sempre há conflitos entre nós. Conflitos de
diferença de opiniões, por conduta, por atitude ou até mesmo por palavras. Este tem sido um tempo também em que a violência dentro de casa tem aumentado e isso é preocupante. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para as Escrituras e buscar na palavra do Senhor sempre aquela palavra que nos reanima. E esta palavra hoje ela vem a reanimar o nosso coração. O nosso coração que muitas vezes sofre por causa das dificuldades, por causa da rejeição, por causa do maltrato, muitas vezes pelo desprezo ou pelas palavras que muitas vezes são lançadas no momento de discussão, num conflito e que ferem o nosso coração. Emocionalmente, o nosso coração desfalece e muitas vezes ele precisa ser reanimado. Pense naquelas pessoas que têm ido para o hospital, muitos neste tempo têm chegado nos hospitais, nas UTI, precisando de aquele aparelho de eletrochoque para reanimar os seus corações que está morrendo fisicamente. Mas espiritualmente, muitas vezes, nós precisamos também desse poder de Deus espiritual que reanima o nosso coração. E esse poder é a palavra de Deus, o Espírito Santo, que quebranta, que bate no nosso coração e desperta em nós aquela vida novamente, aquele ânimo para que possamos continuar. E do que estamos falando aqui? Estamos falando do perdão. A carta de Paulo a Filemão é uma carta de perdão. É uma carta de amor, na qual Paulo está apelando e pedindo a Filemão pela vida de Onésimo, que era o seu servo, para que ele fosse aceito novamente pelo seu amo e para que ele fosse perdoado e reconciliado. Esta carta é uma carta muito importante para os nossos dias, que precisamos também praticar o amor de Deus, a graça do Senhor e o perdão em nossos relacionamentos. Quantas vezes nós já tivemos, e você talvez já experimentou, o dor e o sofrimento em nosso coração pela culpa, por algo que nós temos cometido. Quando nós cometemos algum pecado, alguma infração, algum erro, como você queira chamar, mas que a Bíblia chama pecado, contra outra pessoa, e principalmente contra pessoas que amamos, sofremos por causa disso. O nosso coração desfalece quando olhamos e tudo indica de que não há mais perdão para nós. Quando não há mais esperança, quando parece que tudo acabou e precisamos ser curados. Nosso coração desfalece, mas a única coisa que pode reanimar o nosso coração é o amor de Cristo e o perdão em nossas vidas. Estas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo na sua carta como as últimas palavras no final da sua carta a Filemão. Paulo estava preso em Roma, onde ele conheceu Onésimo. Onésimo era um escravo, entre os milhões de escravos que havia no Império Romano. Onésimo foi um escravo que fugiu da casa do seu amo, Filemão. Ele cometeu um delito, ele roubou o seu senhor, lhe causou um dano moral e financeiro e fugiu assim. E por destino de Deus ele chegou até Roma, onde ele foi preso e compartilhou também a prisão com Paulo. Paulo não perdeu a oportunidade, mesmo preso, de exercer o seu dom e o seu ministério como apóstolo. Ali na prisão, Paulo pregou o evangelho da graça de Jesus Cristo a Onésimo. E Onésimo conheceu o amor de Cristo Jesus que liberta e transforma a vida. E ali Onésimo foi transformado. E Onésimo se tornou uma pessoa muito achegada do apóstolo Paulo, ao ponto de Paulo dizer: Onésimo é o filho que eu gerei nas minhas algemas. Lá no versículo 11, Paulo diz a Filemão: eu vou apelar a você pelo amor que você tem pelo meu filho Onésimo, o qual eu gerei nas minhas prisões. Paulo foi usado por Deus para compartilhar o evangelho. E esse evangelho de Cristo Jesus trouxe uma transformação na vida de Onésimo.
Onésimo, significado do seu nome é útil. E Paulo faz um jogo de palavras ali, nos primeiros versículos, e ele diz a Filemon, eu quero ler para vocês rapidamente, diz assim, ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Onésimo foi transformado e ele se tornou agora uma pessoa útil para Paulo e que também seria para Filemon. Paulo com certeza estava feliz pela nova vida de Onésimo, mas ainda algo faltava para que toda essa história se completasse, e era o perdão e a reconciliação entre Onésimo e Filemon. A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela não deixa as coisas pela metade. Quando Deus nos transforma, Ele quer transformar toda a nossa vida. Aqueles relacionamentos, aqueles conflitos, aquelas mágoas e rancores nas nossas vidas também, eles precisam ser transformados através da reconciliação e do perdão. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas com o poder de Cristo e o amor na sua vida, ele precisa encarar tudo aquilo que muitas vezes lhe causou tristeza, dor, sofrimento, mas encarar agora de uma nova postura, com uma nova atitude, com o amor e a graça no seu coração. Isto lhe dá a possibilidade de liberar o perdão e seguir a sua vida em paz. E é isso que Cristo Jesus quer fazer nas nossas vidas, nos transformar, para que essa transformação também afete em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos entre esposos, entre pais e filhos, entre irmãos da nossa família, mas também entre irmãos da nossa comunidade, que é a igreja, para que nós vivamos o perdão e a graça de Jesus Cristo. E isso traz ânimo ao nosso coração. Isso reanima o nosso coração, que muitas vezes sofre e está morrendo emocionalmente. Alguns elementos eu quero mencionar rapidamente que possibilitam que nós possamos praticar uma atitude cristã capaz de viver e perdoar e praticar o perdão em nossas vidas. Isso é uma questão pessoal, mas alguns elementos nos possibilitam essas atitudes. E o primeiro deles é uma igreja centrada na pessoa de Cristo. No versículo 1 e 2, Paulo diz, eu, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Esta era uma igreja. Apesar de que a carta de Paulo a Filemon era uma carta pessoal, Paulo também faz referência a uma igreja que se reunia na casa de Filemon. Esta era a igreja na casa de Filemon. Uma igreja centrada em Cristo, não importa onde ela se reúna, se no templo, se na casa, ou se embaixo de uma árvore, ela é uma igreja que vive a comunhão onde ela estiver. E Paulo está fazendo referência a esta igreja também no sentido de que Filemon não deveria pensar unicamente em si mesmo, mas deveria pensar também na igreja como um corpo, e que ele fazia parte também deste corpo. E para que este corpo estivesse saudável, também ele deveria ter uma atitude de perdão, de reconciliação, para que a harmonia da igreja não fosse afetada. Não é diferente em nosso relacionamento, quando algum membro do nosso corpo, falando da igreja, ele está doído, ele está magoado, ele está chateado com alguém, não podemos viver completamente essa harmonia. Embora nossa relação com Cristo ela é pessoal, mas também afeta no conjunto. E por isso precisamos pensar como um todo, como um corpo. Somos um corpo. E por amor de Cristo, nós precisamos também perdoar, receber, aceitar aqueles que precisam de perdão e reconciliação. Uma igreja que pensa em Cristo primeiramente. Como sabemos disso? Porque Paulo no versículo 20 diz assim, reanime o meu coração em Cristo. Isto é, Filemon, pense em Jesus Cristo. Igreja, pense primeiramente em Jesus Cristo. Hoje se fala muito de igrejas centradas nas pessoas. Isso é bom.
Mas devemos entender que a igreja precisa primeiramente estar focada e centrada em Cristo. Cristocêntrica. Viver o amor de Cristo, honrar e glorificar o nome de Cristo. Antes de pensar em agradar as pessoas, devemos pensar em agradar primeiramente a Jesus Cristo. Talvez haja relacionamentos na sua vida que não estejam agradando a Cristo. Precisamos buscar o perdão, a reconciliação. O segundo elemento é uma fé que produz amor para com todos os santos. Versículo 4 e versículo 5 diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. A fé de Filemão era traduzida em obras que mostravam o amor para com todos os santos, através das orações, através da ministração do dom que ele tinha recebido. E isso faz uma grande diferença. Quando nós exercitamos a nossa fé, através do exercício do nosso dom, das nossas capacidades para ministrar aos santos, isto é, aos membros do corpo de Cristo, essa fé, ela é demonstrada através do nosso amor. Isso também possibilita que nós possamos, quando surgirem os conflitos, as dificuldades, sempre praticarmos o amor e a graça de Cristo, porque nossa fé está sendo exercitada. Quando nossa fé é só uma fé teórica, só uma fé intelectual que não produz obras, que não pratica o amor, muitas vezes nós não teremos paciência para com os mais fracos, não teremos amor para com aqueles que precisam. Então precisamos mostrar esse amor. E o terceiro elemento é um amor que traz alegria e consolação aos santos. Versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O amor que havia no coração de Filemão tinha feito com que ele ministrasse a graça de Deus na vida dos demais irmãos, trazendo consolo nos seus corações. Neste tempo, muitas pessoas estão precisando do consolo de Cristo Jesus. E você e eu temos recebido do Senhor a graça, o amor, o perdão. Podemos ministrar também a outros o consolo de Cristo Jesus. E por último, Paulo apela para o amor que havia no coração de Filemão. No versículo 9 e 10 diz assim: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo apelou para o amor que havia no coração de Filemão. E ele diz: pelo amor que há no seu coração, aceite, receba novamente a Onésimo, meu filho que gerei nas minhas prisões. Paulo mais à frente vai dizer assim: e se ele lhe causou algum dano, coloque isso na minha conta. Eu, Paulo, assino. Que bom saber que na igreja de Cristo, na comunhão, há pessoas que têm no seu coração um grande amor por Cristo primeiramente e um grande amor pelas pessoas, ao ponto de se oferecerem elas mesmas em favor daqueles que precisam ser reconciliados. Quantas vezes nós encontramos pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram excluídas, pessoas que não conseguiram mais voltar à comunhão da igreja por falta de perdão. Talvez na nossa família, pessoas que estão magoadas porque não conseguimos até hoje liberar o perdão a elas. Mas se há amor de Cristo no seu coração, e é isso que Paulo está falando, por aquele amor que foi derramado no seu coração, receba, aceite, libere o perdão àquele que precisa do perdão. Esta é uma carta maravilhosa que apela ao amor de Cristo Jesus. Somente esse amor é que reanima o nosso coração. E nesta manhã o desafio que você também possa ministrar essa graça e esse amor de Jesus Cristo sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, sobre as pessoas que talvez tenham te magoado, mas que precisam de perdão e reconciliação, para que o seu coração também ele volte, a latir de acordo ao coração de Jesus Cristo, para que ele possa ser reanimado e possamos caminhar com Deus em alegria. O final desta história não está escrito nesta carta,
Mas possivelmente Onésimo, ele foi liberado por Filemão para que voltasse com Paulo e o ajudasse depois de ter sido reconciliado. Paulo, ele, na sua carta, ele escreve a Filemão e ele pede por Onésimo para que fosse perdoado, aceito, mas também Paulo faz um pedido. Ele queria que Onésimo continuasse com ele, trabalhando, sendo útil, mas ele não queria fazer isso sem a aprovação de Filemão. O que Paulo estava querendo dizer? Primeiro, ele queria que Filemão resolvesse esse assunto com Onésimo, para que assim Onésimo pudesse trabalhar e servir ao Senhor em paz no seu coração. Isto é muito importante. Nos faz lembrar de que nós somos úteis na obra de Cristo Jesus e precisamos exercer o nosso dom, nosso ministério. Só que mais importante é o estado do nosso coração em relação a Deus e também às outras pessoas. Que nós possamos estar em paz com os nossos irmãos. Que antes de fazer qualquer coisa na obra do Senhor, nós possamos estar bem com o nosso coração. Tendo perdoado, tendo liberado perdão, tendo pedido perdão também, porque nós ofendemos também, e estarmos em paz. E assim possamos servir ao Senhor. Há uma possibilidade de que Onésimo tenha sido perdoado e que ele tivesse voltado com Paulo. Mas também, alguns dizem de que Onésimo provavelmente se tornou depois, um servo de Deus, um pregador do Evangelho e que foi a pregar a graça, o amor de Jesus Cristo. Que lindo saber que esta história teve um final feliz. Pela graça de Jesus Cristo e pelo perdão na vida de Onésimo e de Filemão. A graça de Deus faz isso, traz transformação à nossa vida e nos libera também para que possamos perdoar aqueles que precisam de perdão. Para levar o consolo àqueles que precisam de consolo. Para fortalecer e reanimar o coração daqueles que estão desconsolados e desanimados. Que Deus nesta manhã possa reanimar o nosso coração em Cristo. Olhe para Cristo, receba dele a graça e o perdão do Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã. E se alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que você possa fazer isso. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã. Pela tua graça e pelo teu amor derramado sobre nós. Que nos trouxe o perdão e a reconciliação contigo. Clamamos nesta manhã, Pai. Pedimos pelo poder do teu Espírito Santo e pelo poder da tua palavra, Senhor, que os nossos corações sejam reanimados, Pai. Se há algum problema, se há algum conflito, alguma mágoa em nosso coração em relação a alguma pessoa, que nós possamos buscar a reconciliação, que nós possamos dar o primeiro passo, Senhor, na busca do perdão, da paz, da reconciliação. Oramos também por aqueles, Senhor, que ainda não tiveram essa alegria de ter o amor, a paz, a graça nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que elas nesta manhã também possam entregar sua vida a Ti, crendo no Senhor como único e suficiente Salvador, aquele que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia para lhes dar vida eterna, assim como nós. E que pela fé, Senhor, eles também possam receber o amor e a graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se há alguém que tenha feito esta oração também, entregando sua vida a Cristo, e você quer compartilhar isso, compartilhe. Compartilhe com a gente através do nosso número de WhatsApp, para que possamos também orar por você e te ajudar nesta nova caminhada, ou compartilhe com algum amigo, algum familiar cristão também que vive e prega esta palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo em nome de Jesus.